mas Deus tem um plano na vida de cada um. E por isso que os verdadeiros adoradores, o nosso Deus reconhece que tem pessoas que falam assim, ó, eu não preciso ir para a igreja, que eu também falava assim também. Eu sou um cara bom, eu não faço mal com ninguém, eu sou um cara legal, bom para todo mundo. Que eu quero falar para os irmãos que Deus não busca o bom, Deus não busca o legal, Deus busca o fiel. O Deus busca os fiel, não interessa se você é bom, se da maneira que for, Deus busca o fiel. A igreja, a Bíblia vai falar que quando Pedro estava preso, que o Herodes tramava a matar Pedro, a igreja orava lá de fora. E quem era Pedro? É um discípulo escolhido por Deus, mas tinha alguém orando lá de fora, mas a Bíblia não fala o nome das pessoas. Era pessoas praticamente anônimas, não tem? E quando aquele povo começa a orar lá de fora, e Deus ouve a oração de cada um, o que eu quero falar para você é que às vezes a Bíblia não cita o nome, ninguém te conhece, mas Deus conhece você. É o que mais interessante, é que Deus te conhece. Eu prefiro ser anônimo na terra, mas eu quero saber que Deus tem que conhecer o Vando aqui. E agora vamos falar por que você tem. Será que eu sou uma bênção na vida das pessoas? Eu vou citar um homem chamado Abraão. A hora que Deus fala para ele: sai da tua parentela e vai à terra que eu te mandar, a terra que eu te indicar. Imagina aquele homem com já seus 75 anos, já não era jovem mais, a tua esposa ali. E ele sai, depois que ele ouve Deus, ele sai da tua terra. Eu quero saber o que é que você está deixando para trás para seguir Jesus Cristo. Porque aquele homem, ele tinha uma família. Será que é fácil chegar e falar para o seu pai: ó, Deus indicou para mim para tal lugar. Não, Deus me chamou, mandou sair. Deus não fala nem que lugar que vai. Eu vou ter que sair. Vai eu e minha esposa. Aí depois o sobrinho dele vai com ele. Mas eu quero falar, a conversa foi com Abraão. Sai da tua parentela. Será que é fácil você deixar tudo ali, querendo ou não, você ter um vínculo? E muitas vezes, o que é que eu estou deixando para trás para servir a Deus, para seguir a Deus? Que às vezes a gente questiona: nossa, eu parei de beber, eu parei de fumar. Agora Abraão não, ele parou, ele lá deixa a família dele, ele deixa todas as raízes dele ali para servir um Deus. É por isso que aquele homem é considerado pai da fé, porque aquele que obedece a Deus vive o propósito. Aquele que obedece vive o propósito. Então muitas vezes nós não vivemos o propósito porque nós não obedecemos. Nós vivemos do nosso jeito. É por isso que nós não vivemos o propósito de Deus. E agora mais uma prova, outra decisão na vida de Abraão. Quando nasce o seu filho Isaac, Abraão já de idade, e depois que o Isaac já está um certo tamanho, Deus pede para ele o sacrifício do teu filho. E aquele homem, em obediência a Deus, leva teu próprio filho. E às vezes nós só de sair de casa, nós reclamamos. Nós só de sair de casa, chega na igreja, os bancos, tudo acomodado para nós, tudo aqui nossa coisa, nós reclamamos tanto. Aquele homem ali, do que Deus pede para ele, faz. Qual é o seu sacrifício hoje para Deus? Mas é diante daquela obediência que aquele homem hoje é considerado o pai da fé. É diante daquela obediência que nasce uma nação prometida por Deus. É diante daquela obediência que Deus cumpre o propósito na vida dele. Às vezes porque nós não desobedecemos tanto e nós queremos colher de Deus. A Bíblia também vai falar do homem chamado Daniel. Aquele homem que é arrancado da terra dele e levado por uma terra onde há outros deuses, tudo estranho para ele. E quando ele está ali trabalhando no seu trabalho ali como governador, o inimigo arma contra ele para ele não orar ao Senhor. Que diante daqueles 30 dias ninguém podia orar ao Senhor. Diante daqueles 30 dias, aquele que orasse ao Senhor ia para a cova dos leões. E aquele homem prefere continuar sendo fiel a Deus. Imagina, às vezes, que
difícil situação na vida dele. Que decisão difícil. Não, eu vou continuar orando, eu não vou negar o meu Senhor. E depois que ele é jogado na cova dos leões, o próprio rei decreta que através daquela presente data, aquele povo ali vai servir o Deus de Israel. Olha que bênção. Por causa de uma pessoa. Quantas pessoas ali Deus ganha por causa de uma obediência? Será que eu estou sendo na vida das outras pessoas que estão ao meu redor? Será que eu sou bênção? O que é que eu estou mostrando de bom? A Bíblia fala que Jesus fala: dei testemunho de mim. Mas qual é o testemunho que eu estou passando para outras pessoas? Qual é o testemunho que eu estou passando para aquele que está ali próximo de mim? Como que é eu na vida lá fora? Se eu nasci para ser bênção, se eu sou a semelhança de Cristo, se eu, graças a Deus, Deus me honrou me colocar aqui, mas será que eu estou honrando Ele lá fora? Então muitas vezes, meus irmãos, é que às vezes questionamos a nossa vida, o nosso propósito, às vezes não se cumpre por causa da nossa desobediência. E por que eu vim falar do profeta Jonas? Que mesmo nós somos profetas de Deus, nós sempre servos de Deus, se nós não tivermos na obediência, o nosso comportamento pode ser maldição na vida de outras pessoas. Porque quando nós saímos fora da presença de Deus, tudo pode acontecer. Porque aquele que está na presença, a mão de Deus está sobre ele. Não estou falando que Deus não cuida do outro lá fora, não é isso. Mas eu estou no caminho que Ele determinou para a minha vida. E quando eu estou no caminho, eu sei que Ele vai cuidar de mim. Não é eu que estou no controle, mas Ele que está no controle. E quando Ele está no controle, Ele sabe o que está fazendo. Então quando nós tivemos dúvida, aonde nós seguimos, onde vamos, põe na mão dEle. Porque aquele que não obedece, também não vive o propósito. Então a Bíblia vai falar de um homem chamado Jonas, que é o que Deus pede para ele ir para a cidade de Nínive. E esse homem, ele tenta desviar, ele compra uma passagem para ir para Tarso, e aí começa as decisões, porque o Jonas é um profeta de Deus. Então você vê que até os profetas também falham. É por isso que nós estamos aqui na presença de Deus. Nós temos que vigiar nós mesmos, para que nós seja espelho lá fora, mas o espelho que continua no caminho seja Jesus Cristo. Que Deus seja a prioridade da minha vida, que Deus seja o ponto de referência, que essa luz que Deus coloca aqui na minha frente, que eu continuo sendo luz também. E o Jonas, para desviar, ele compra uma passagem. Então até então eu vim falar do Abraão, um homem que foi bênção na vida das pessoas. Eu também falei do Daniel, que através dele o rei decreta a lei para todos servir o Deus de Daniel. Mas vamos falar de um profeta que até então foi bênção também, mas quando ele desvia do caminho, ele se torna maldição. O Jonas, quando ele entra lá, ele compra passagem para ir para Tarso. Foi o que a Bíblia que nós lemos aqui ainda agora. E quando ele compra a passagem, vamos entender por que os marinheiros deixam Jonas entrar no navio. Ele comprou a passagem, pagou. Eu quero saber, às vezes, quem você está deixando entrar na tua vida. Pessoa só porque tem dinheiro, pessoa só porque fala bonito, pessoa, cuidado quem você deixa entrar na tua vida. Porque quando Jonas entra dentro daquele navio, que aquele navio entra no mar, a vida dos marinheiros já não é a mesma coisa. Então quantas pessoas que às vezes nós permitimos entrar na nossa vida. A Bíblia vai falar que depois que o Jonas entra no navio, os marinheiros começam a clamar. O que é clamar? É quando vem a tempestade. A vida dos marinheiros já não é a mesma coisa mais. A vida dos marinheiros, o mar que estava calmo já não está calmo mais. Imagina a tempestade que veio. Quantas pessoas nós deixamos entrar na nossa vida, ou nós entramos na vida delas e causamos a maior tempestade. E mesmo nós somos profetas de Deus, nós somos uma pessoa que está no caminho, mas a nossa atitude causa uma tempestade na vida do irmão.
Será que eu estou sendo bênção? A maneira de eu servir a Deus, será que eu estou sendo bênção na vida das pessoas? A maneira de eu compreender o que Deus está passando para mim, será que eu estou certo? Porque o Jonas era um profeta de Deus, mas a partir do momento que ele desvia do caminho do Senhor Jesus Cristo, do caminho daquilo que Deus determinou para ele, quando ele entra naquele navio, a vida dos marinheiros acabou. Imagina que aquele homem que começa a clamar, é gritar. É gritar, aquele homem que pouco começa a buscar Deus. E o Jonas, ele vai para o porão e vai dormir. Aquele povo começa ali naquele desespero e começa a jogar as tuas fazendas, as tuas coisas, os teus bens materiais tudo fora. Será como é que eu estou sendo? Qual é as pessoas que você está permitindo entrar no teu barco? Que esse navio que eu estou falando aí significa a tua vida. Tem pessoas que você permite entrar na tua vida, que acaba a tua paz. Tem pessoas que vão entrar na tua vida, que você que falava baixinho, você já começa a gritar. Você que era uma pessoa calma, começa a ficar arrogante. Cuidado com as pessoas que você deixa entrar na tua vida. Pessoas que você pensa que chega e fala, não, eu posso fazer isso, mas na realidade não é. E aí aquele povo que começa a jogar todos os seus bens no mar. Então tem pessoas que às vezes entram na nossa vida e tiram todo o pouco que a gente tem. Às vezes eu entro na vida de outra pessoa, eu estou destruindo vidas de pessoas. Imagina os valores que estavam ali. Ninguém sabe a quantidade, mas que pouco começou a jogar tudo no mar. Será que eu estou sendo bênção na vida das pessoas? Porque para mim ser bênção, não pode tirar aqui, tem que acolher mais, que o nosso Deus é Deus de misericórdia. Aquele homem, e ele está ali deitado lá no porão. Como é que eu falo? Eu entrei na vida das pessoas, fiz tudo de errado, ainda consigo dormir tranquilo. Às vezes tem pessoa que você está deixando entrar na tua vida, fez todo o reboliço, e a pessoa está dormindo tranquilo. E você que está ali jogando tudo fora, você que está perdendo todo o seu dinheiro, você que está perdendo toda a sua paz, você que está perdendo tudo, está ali desesperado, mas você não. Aí chega uma hora que tira a sorte e vai lá no Jonas, traz o Jonas, e o Jonas confessa tudo. Mas quando o Jonas confessa, já perdeu a paz, já até discutiu entre eles lá, e já perdeu todo o dinheiro. As suas fazendas foi jogado. Então que Deus, para nós falar que nós abriu o olho. Cuidado com quem você deixa entrar na sua vida. Será que é bênção mesmo? Aí depois que você perdeu o teu dinheiro, depois que você já arrumou confusão, depois que já vê a maior tempestade na sua vida, que nós vamos acordar? Qual é o Jonas que você tem que tirar da tua vida hoje? Às vezes tem muitos Jonas que você vai ter que tirar da tua vida. A Bíblia vai falar que depois que ele descobre que o Jonas confessa, o Jonas é jogado no mar. E às vezes nós tem pessoas que nós tem que jogar, mas nós ficamos falando, não, eu não posso jogar, eu tenho dó. Como que eu posso jogar essa pessoa lá, que a pessoa vai morrer? Como que eu posso atirar ela lá? Então segura ela dentro da tua vida, que você vai ver a tempestade vai continuar. A tempestade vai continuar ainda. Porque às vezes as palavras que nós ouvimos, que nós acreditamos, mas a prática é outra. Então tem pessoas, tem problemas que você tem que tirar. E a Bíblia vai falar o que é que eles fazem. Ele joga o Jonas ao mar, ele atira ele no mar. O que eu quero falar para vocês é que os problemas não saem da vida sozinho. Você tem que pegar e... Se nós não tiver coragem de pegar o nosso problema e jogar para fora, ele não vai sair sozinho. O outro lado, às vezes nós pensamos, nossa, se eu não cuidar dessa pessoa, ela vai morrer. Eu não posso tirar ela da minha vida, eu não posso jogar de qualquer jeito. Qual é o Jonas que você tem tirado da sua vida hoje? Faz um raciocínio, porque às vezes a tempestade ainda está na nossa vida, mas nós estamos permitindo. Ah não, vai acabar, não vai. O problema não sai sozinho. Ele entra sozinho, mas sair ele não sai. Às vezes você tem que jogar ele lá.
Ah, mas se eu jogar lá fora, vai acontecer a coisa, vai morrer. Eu quero falar ao que os marinheiros jogam o Jonas no mar. Entende? Deixa o Jonas se entender com Deus. O Jonas, deixa ele com Deus, que Deus sabe o que vai fazer com ele. Então não precisa se preocupar. Só tira, joga para na sua vida. Se não é bem, você joga fora. Deixa que Deus... A Bíblia também vai falar que depois vem um peixe e engole o Jonas. E quando a Bíblia engole o Jonas, ela fala, engole. O Jonas está no estômago do peixe. Ele resolve orar. Porque quando ele era tempestade na vida dos outros, ele dormia. Entende? É muito fácil. Às vezes eu estou sendo tempestade na vida lá, eu estou acabando com a vida do meu irmão, mas eu durmo. Por que eu durmo? Não está saindo nada do meu bolso. Não está saindo nada meu. A tempestade está em tempo de quebrar o navio. Não é meu, não custou nada meu. É por isso que muitas vezes aquele devorador, ele entra na tua casa, e às vezes você abre a porta para ele, fala, não, pode entrar. Onde você quer dormir? Dorme lá em qualquer lugar, escolhe lugar. E aí começa a tempestade, e às vezes a gente não sabemos de onde vem a tempestade. E aquele que está causando tudo, está lá quietinho dormindo. Eu não fiz nada, não é comigo. Então é para nós abrir o olho. Será que somos bênção na vida de outra pessoa? Será que a pessoa que nós está permitindo entrar na nossa vida é bênção? Porque enquanto você não atirar, jogar no mar, jogar para fora, vai continuar dormindo na tua vida. Vai continuar quietinho, não vai falar nada, não está saindo nada do bolso. Então você tira o problema, que joga o Jonas no mar, o peixe engole, não mastiga, só engole. A Bíblia fala que engole. Aí, aquele conforto de estar dormindo, que o Jonas estava dormindo, já não tem o mesmo conforto. Ele resolve orar a Deus. Às vezes tem pessoas que você tem que jogar lá para ele entender, saber buscar Deus. Tem pessoas que às vezes não estão buscando a Deus porque eu estou passando a mão na cabeça. Tem pessoas que não estão buscando a Deus porque eu estou deixando na minha casa. Não, pode ficar aí tranquilo. E a pessoa está buscando tempestade, está causando tempestade na minha vida. E às vezes essa pessoa não muda porque eu estou cuidando de um problema. Tempestade para mim. Então tem coisa. E quando Jonas, ele ora, que Deus ouve a oração dele, Deus não fala com ele, mas fala com o peixe. Por que então Deus fala com o peixe? Porque Deus já tinha falado com o profeta antes, mas ele não obedeceu. Mas Deus fala com o peixe e o peixe obedece. É para nós saber o nível que estamos. Que às vezes nós somos uma pessoa dentro da igreja, que nós conhecemos a palavra, conhecemos a escritura, mas na hora que Deus fala conosco, nós viramos as costas. Nós não obedecemos. É por isso que muitas vezes as pessoas que hoje nós deixamos na nossa vida, aquele Jonas, quando ele entra dentro do navio, ele tira a paz de todo mundo. Só que ele mesmo não fala que tira a paz, mas é pessoas que às vezes nós deixamos entrar na nossa vida. Entrou, pagou, é uma pessoa normal. Mas para os marinheiros é normal, mas para Deus não estava tudo normal. Se nós tivéssemos a oportunidade de ouvir aqueles marinheiros, o arrependimento que ele ia falar, imagina aqueles marinheiros contando para nós: olha, eu perdi isso, eu perdi aquilo por causa de uma pessoa. Imagina o tamanho do navio, imagina a quantidade de coisa que foi jogado fora. Que foi depois que ele lança o Jonas no mar, já tinha jogado tudo fora, já tinha perdido a paz, perdido tudo. E diante disso, que o Jonas, ele ora, é a oportunidade que o Jonas tem de alinhar com Deus. Às vezes tem pessoas que não estão na presença de Deus, porque nós não tiramos elas. Você pode jogar para fora, pode deixar, quem sabe ele se alinha com Deus de novo. E foi nesse caso aí, o Jonas, depois que ele é lançado no mar, ele se alinha no propósito de novo. Então muitas pessoas nós temos que evitar de passar a mão na cabeça, ser real com eles, ser verdadeiro. Até então, até quando você vai ser tempestade na minha vida? Deus te criou para ser bênção. Se você não quer ser bênção, você está fora. Pode atirar o mar, deixa que Deus entende com ele.
Porque tem, às vezes, até filho nosso, às vezes nós temos que ser um pouquinho duro. Porque pode deixar que Deus vai pôr ele no caminho. E depois que o Jonas é jogado no mar, ele se alinha com Deus, ele vai fazer o papel que Deus pediu, ele vai cumprir seu propósito na vida daquelas pessoas, aonde ele num dia, ele ganha mais de 100 mil almas. Se os marinheiros tivessem continuado ali, não, você pode dormir, não, você pode ficar aí, ninguém ia saber o fim daqueles marinheiros, o que ia ser. E saber que tinha mais de 100 mil pessoas lá esperando por ele, que Deus determinou, você vai, Deus não pediu por favor não, Deus determinou, você vai à cidade de Nínive, ora para aquela pessoa. Se os marinheiros tivessem lá passado a mão na cabeça dele, ele estava lá sendo maldição na vida dos marinheiros, e uma cidade inteira ia ser destruída. Então é por isso que o nosso Deus, muitas vezes você vai ter que ser um pouquinho mais, não é duro, é ser real. Ouvir mais a Deus, olhar se eu estou sendo bênção na vida das pessoas, aquelas pessoas que estão na minha vida, será que é bênção também? Porque o propósito só vai cumprir na minha vida se eu obedecer. A partir do momento que eu não obedecer, eu não vivo o propósito e posso se tornar maldição na vida de outras pessoas. E o propósito de Deus é determinado para cada um. Você não é qualquer um, você é escolhido. É só nós obedecer. Às vezes a gente pensa, eu não tenho capacidade. Não, Deus vai capacitar. Qual é as pessoas hoje que está sendo tempestade da tua vida? Qual é não estou falando só de pessoa, em modo geral. Porque quando Abraão sai da terra dele, toma uma decisão super difícil. Quando ele sai da parentela dele, é uma decisão super difícil. Quando ele vai sacrificar o Isaac, ele vai lá, é uma decisão super difícil. Mas ele viveu o propósito. Aquilo que Deus colocou na vida dele, ele viveu. O Daniel também é uma decisão super difícil. Falar, eu não vou orar a Deus por 30 dias. Eu tenho que ficar sem orar, porque senão vai me jogar na cova dos leões ali, todos animais perigosos. Mas ele continua no propósito. E às vezes só porque eu parei de fumar, eu penso que eu estou fazendo tanta coisa. Só porque eu moro lá no outro bairro, eu venho aqui, eu penso que eu estou fazendo tanto. Você pode fazer mais. Eu estou levando a palavra, pode levar mais. Deus quer mais, Deus exige mais, que Deus conhece cada um e Deus te capacita cada vez mais. Eu falo por mim, porque no culto aqui do amigo, eu tive a felicidade de convidar alguns amigos. Um até mandou uma mensagem, não vai dar para ir, outros nem mensagem me mandou, ouviu meu áudio e não veio. Mas eu tentei fazer o convite, eu acredito que todos aqui tentaram. Não veio, mas você foi bênção na vida deles. Independente, quem perdeu foi ele, não foi você. Você estava aqui. Então Deus quer usar cada um para ser bênção, para ser luz, boca de Deus aonde estiver. Porque é muito fácil, diante de tudo isso que nós estamos vivendo, às vezes nós falar, eu quero ver, pregar lá fora com a pessoa que não quer ouvir a palavra de Deus. Se todas as pessoas que eu convidasse para vir para cá, se vinham, eu tinha certeza, tinha uma quantidade boa de gente aqui. Porque se me dá oportunidade, eu convido. Mas às vezes o meu comportamento será que está agradando eles? Às vezes não. Porque às vezes fala assim, nossa, ele me chama tanto, mas o jeito que ele vive, eu não quero viver com ele. É por isso que muitas vezes nosso Deus tem que saber cada um quem somos nós aqui na terra. Porque tem pessoas, cada um vai te julgar conforme o que vê. Mas Deus conhece o interior de cada um. Deus conhece a nossa caminhada. O nosso Deus conhece tudo. Então a bênção da nossa vida que vem é de aquilo que nós merecemos. É o caminho que nós trilhamos é que vai definir o propósito. Aquele caminho que nós vivemos, que nós às vezes falamos, às vezes não vivemos, mas o nosso caminho, a fidelidade com Deus, que vai definir o nosso propósito com Deus. Eu falo da nossa família aqui, porque há uns anos atrás eu tinha uma visão totalmente diferente, principalmente da igreja. Eu achava
que eu podia viver do meu jeito, eu era uma pessoa boa, igual no começo eu falei. Eu não fiz isso, eu não faço isso, eu não faço. Mas eu falei lá no começo, Deus não busca os bons, não busca o legal, Deus busca aquele que é fiel. Então hoje é uma luta comigo mesmo, é uma luta comigo mesmo, antes de ser comigo mesmo. O que é que eu sou na presença de Deus? O que é que eu sou hoje, Ele olhando para mim, nessa quarta-feira abençoada aqui? Se Deus voltasse hoje, será que eu estou preparado? Porque é muito fácil eu chegar aqui e falar, mas será que eu estou vivendo tudo aquilo? Porque na minha família, se eu pudesse trazer todo mundo aqui, e eu estou aqui hoje através da minha família, eu fui olhando alguns exemplos dos meus irmãos, e eu via que cada dia mais, eu via que eles eram bênçãos na vida de outras pessoas. Eu via que cada dia mais, eu via que pessoas procuravam eles, falei, nossa, eu também quero ser essa bênção, mas eu não tinha força para viver essa bênção. E isso é para as pessoas que não têm força. As pessoas estão tendo dificuldade de servir a Deus. Aquilo que você não tem condições de tirar da tua vida, pede a Deus a força suficiente. Porque até então, quando eu vivia tocando daquele jeito que eu já comentei para os irmãos aqui, gente, eu não me via longe. Eu falei, não consigo. Eu não consigo, não tem como. Então, só que eu coloquei na minha cabeça um belo dia, eu falei assim, ó, imagina no final de semana que a gente ia tocar em algum lugar, e quantas pessoas que poderiam ir para a igreja e às vezes não foi, porque eu estava tocando em lugar, nós vamos no forró, porque o Vando vai estar lá, vai tocar lá. E ali eu comecei a pensar nesse peso da culpa. Além de eu não ir, eu estou arrastando multidão, eu estou arrastando pessoas para não ir na igreja. Então eu comecei a pensar nisso, comecei a buscar a Deus, e Deus me deu a força suficiente. Cada um hoje pode ir em qualquer lugar do forró, mas eu tenho certeza que dessa culpa eu estou livre. Além de primeiro eu ia e ainda levava pessoas comigo. Hoje o meu caminho é diferente. Porque quantas pessoas eu estava me perdendo, levando pessoas também à perdição. Claro que não tem nada contra as pessoas lá. Eu quero que Deus abra o olho delas igual abriu o meu. Que hoje, graças a Deus, às vezes através dessa mensagem aqui, tem dia que pessoas mandam alguma mensagem para mim. Eu te vi, eu gostei da mensagem, foi que bom, vá um dia lá na igreja com a gente para você ver. Mas não vem, mas eu convido. Então vamos ser bênção na vida das pessoas. Vamos aprender a ser um líder, ser a voz de Deus por onde a gente for. Porque as tempestades vão vir de qualquer maneira, mas que venha, que não seja você a tempestade na vida de alguém. Que você seja algo que traz a paz aonde não tem paz. Que você seja a boca de Deus aonde não tem Deus. Tem muitas pessoas vazias por aí que estão precisando se encher do Espírito Santo, que precisam da palavra, que precisa de um conforto que vem do céu. E você pode permitir que Deus use você, que use nós, que nos capacite cada dia mais. Que nós, como homens de Deus, como mulheres de Deus que estamos aqui, que nós não faça como Jonas, desviar do caminho do Senhor, fazer aquilo que vem na minha mente. Que se for ver a cidade de Nínive, era uma cidade idólatra, era um povo muito perigoso. A gente não pode, às vezes a gente não questionar, porque o Jonas foi, não era fácil não, era ele sozinho, era um profeta só, para entrar numa cidade muito idólatra, uma cidade, um povo muito violento. Mas ele pensou só na valentia do povo. Ele podia ter pensado só no que o povo é, mas não pensou no Deus que era muito maior que tudo aquilo. Às vezes aquilo que te afasta, que às vezes você sente medo, coloca Deus junto com você, que o nosso Deus é maior que todos os problemas. E que a bênção do céu esteja na vida de cada um. Que você da agora para frente, eu e você, seja bênção toda na vida das pessoas. Que por onde que a gente for, que nós permitimos Deus nos usar cada dia mais, e que a paz de Jesus Cristo esteja na vida de cada um. Amém, igreja? Agradeço a santa bondade em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos, palavra abençoada da parte do Senhor. Irmãos,
Eu quero dar os recados antes de orar por vocês. O primeiro recado é que sexta-feira tem um culto abençoado, começando 7h30, 7h30 da noite, às 19h30. Venha para cá, Deus tem uma palavra para o seu coração, para a sua vida. Venha para cá também no domingo começando 7 horas da noite, um culto abençoado. Quero falar também para os obreiros, homens e mulheres de Deus, você que está participando e cooperando com a obra do Senhor, vai ter aqui no domingo, começando 8 horas da manhã, vai ter o café com os obreiros, e eu espero que você esteja aqui, né? Aqui, você, pastor, eu quero estar participando também, mas eu não sou obreiro. Você está convidado para vir também, vem para cá. Os obreiros é um compromisso. Você, se quiser, que ainda não é obreiro, mas quer saber como funciona essa casa, venha para cá, porque as portas vão estar abertas. Amém? Você pode colocar sobre os vossos pés. Eu quero orar por você, orar pela sua vida, orar para que Deus possa continuar abençoando a sua semana. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez, Pai, estamos, meu Pai, Senhor, aqui, meu Pai, te agradecemos, meu Pai, Senhor, pelo alimento dessa noite. Te agradecemos, meu Pai, Senhor, pelos louvores, meu Pai. Te agradecemos, meu Pai, por cada pessoa que aqui esteve presente. Oro, meu Pai, Senhor, pelas que aqui não pôde estar. Pai, oro, meu Pai, Senhor, por aqueles, meu Pai, que estão, meu Pai, Senhor, pela internet, Pai, acessando esse culto, meu Pai, Senhor. Eu quero pedir, Pai, que a mão do Senhor esteja sobre a vida deles agora e que eles recebam, meu Pai, e eles sintam a unção do Senhor que está neste lugar. Pai, abençoa, meu Pai, os seus filhos, meu Pai, Senhor. Abençoa esses homens, mulheres que vieram aqui, Pai, te adorar, te louvar, meu Pai, Senhor, e rogar, meu Pai, Senhor, levantar, meu Pai, Senhor, a sua voz e um clamor. Deus, eu sei, meu Pai, que o Senhor está presente nesse lugar. Eu quero pedir, Pai, que a bênção do Senhor, Pai, esteja sobre a vida deles, que a mão do Senhor esteja sobre a vida deles, Pai, não só desses que estão aqui, mas esses que estão nos ouvindo pela internet, que a mão do Senhor os guarde, o proteja, Pai, que a mão do Senhor vá à frente, meu Pai, destruindo toda a armadilha, toda a emboscada, tudo que o inimigo, meu Pai, tentou fazer, meu Pai, ou está sendo feito, meu Pai, no mundo espiritual, que o Senhor quebra, meu Pai, que a mão do Senhor esteja, meu Pai, Senhor, guardando todos os seus filhos. Que os seus filhos tenham, meu Pai, um restante de semana abençoado em nome do Senhor. Nós acreditamos, meu Pai, Senhor, que o Senhor vai nos guardar, nos proteger e que Teu Espírito vai trazer paz, alegria para a nossa casa, para a nossa família. Assim, meu Pai, Senhor, eu oro, meu Pai, Senhor, crendo, meu Pai, Senhor, que o Senhor vai fazer, meu Pai, Senhor, através dessa oração, em um nome de Jesus, Pai. Obrigado por tudo, Pai. Obrigado por esse dia. Obrigado, meu Pai, Senhor, por esse culto. Obrigado por esses irmãos. É o que nós falamos, meu Pai, te agradecemos em nome de Jesus. Faça assim com as mãos, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, não só hoje, mas por todo sempre. Você que vai morar no céu diz amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor, deseja a ele um restante de semana